A resposta católica de hoje é a respeito da comunhão para as pessoas que estão em pecado grave. É uma pergunta do José de Portugal, que gostaria de saber se posso receber a Sagrada Comunhão estando eu em pecado mortal e não tendo confessado antes, mas com a intenção de me confessar logo que tiver oportunidade. A pergunta do José é bastante oportuna e eu quero aqui desde já indicar a resposta da Igreja, que está no Código de Direito Canônico, no cânon 916. O Código de Direito Canônico diz que uma pessoa que está consciente de pecado grave não pode se aproximar do sacramento da comunhão. No entanto, a coisa não é somente isto. Vamos ler o cânon inteiro. Ele diz assim: quem está consciente do pecado grave não celebre missa, no caso dos padres, e nem comungue o corpo do Senhor sem fazer antes a confissão sacramental. Poderia parar aqui, mas não é somente isso. O cânon continua. A não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar. Nesse caso, porém, lembre-se de que é obrigado a fazer um ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de se confessar quanto antes. Vejam, a Igreja aqui abre então uma porta, uma possibilidade de uma pessoa que está em pecado grave receber a comunhão com o propósito de se confessar o quanto antes. Portanto, isso é real e possível, mas temos que esclarecer ulteriormente isso daqui para que não incorramos em abusos. Vamos entender o que este cânon quis dizer. Vamos analisar melhor esses termos. E não existe melhor comentário para este cânon do que o Catecismo da Igreja Católica. Por isso, além do cânon 916, eu indico para você a leitura do Catecismo no número 1457. E o Catecismo, ele é mais específico, ele é mais didático para você que se encontra nessa situação de dúvida. Vou ler o Catecismo desde o início do número. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, é obrigado a confessar os seus pecados graves, dos quais tem consciência, pelo menos uma vez por ano. Ponto. Vejam, isso daqui é uma citação também do Código de Direito Canônico, o cânon 989. Só queria comentar aqui, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas tem tudo a ver, é o seguinte: as crianças que já completaram 7 anos de idade, ou seja, que estão na idade da discrição, não é que somente podem confessar, devem. São obrigados a se confessar dos seus pecados graves, que têm consciência, pelo menos uma vez por ano. Então, veja, é importante que a gente saiba que, se por acaso, na sua paróquia, na sua diocese, a idade para a primeira comunhão vai sendo empurrada mais para frente, lá para os 9, 10 anos de idade, saiba, porém, que essa criança não precisa esperar a primeira comunhão para fazer a sua primeira confissão. As crianças podem e devem ser educadas para se confessar o quanto antes. Fechando esse parêntese, que é interessante no nosso catecismo, que recorda o cânon, o catecismo continua. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão, mesmo que esteja profundamente contrito. Atenção, é essa a realidade. Mesmo que você esteja profundamente contrito, você não deve receber a comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental. E aqui a citação é do Concílio de Trento. Vejam que o Concílio de Trento deixa claro: se você está em pecado mortal, receba primeiro a absolvição. Essa é a doutrina da Igreja, essa é a disciplina normal, tranquila da Igreja. Portanto, mesmo contrito, não receba o sacramento. A menos, continua o catecismo explicando, e aqui introduzindo o teor do cânon 916 que nós acabamos de ler, a menos que tenha um motivo grave
para comungar. O que seria esse motivo grave? É o que o catecismo chama de motivo grave. O cânon 916 chama com a seguinte expressão, que causa grave, a não ser que exista causa grave e não haja oportunidade para se confessar. O catecismo diz também isso, não é? A menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. Vejam que a formulação é ligeiramente diferente, mas uma esclarece a outra. O que seria um motivo grave para comungar? Por exemplo, um religioso que faz parte de uma comunidade religiosa onde todos comungam todos os dias e ele está ali, não tem oportunidade para se confessar. Ele deixa de comungar um dia, 2 dias, o sacerdote nunca vem, ele não pode sair, ele não tem como, ele vê que não é culpa dele o fato de que ele não tem acesso a um sacerdote, a coisa começa a ficar vexatória dentro da comunidade e aqui nós estamos correndo o risco quase de revelação de segredo, né? De um pecado. A pessoa é colocada em público praticamente. Pois bem, isso seria uma causa grave para uma comunhão, onde a pessoa faz o firme propósito de se confessar o quanto antes, tão logo apareça a possibilidade de confessar. Mas veja que o cânon diz claramente que tem que haver esse propósito de se confessar o quanto antes. Gostaria de chamar a atenção para uma discrepância entre o cânon 916 e o catecismo. O cânon diz assim, não haja oportunidade para se confessar. Parece que o cânon é mais leve, mais brando. O catecismo diz, seja impossível chegar a um confessor. O catecismo, ele é mais sério, mais grave aqui a coisa. E eu acho que o catecismo, de alguma forma, que foi publicado em 1992, está interpretando a mente do legislador. O Código de Direito Canônico foi publicado em 1983. Então, quase 10 anos depois, o catecismo parece esclarecer o espírito do cânon. Não é somente que você tem uma leve dificuldade de pedir um padre que ouça sua confissão. Ele pede que a coisa seja mais difícil ainda, impossível chegar a um confessor. Então, aqui acho que as coisas já ficaram mais claras. Respondendo então à pergunta do José, é possível eu comungar em estado de pecado, mesmo estando contrito, fazendo simplesmente o propósito de me confessar o quanto antes? Vejam como eu formulei a frase, simplesmente o propósito de me confessar o quanto antes? A resposta é não. Ou seja, não basta a contrição. O Concílio de Trento, nos lembra o catecismo, é muito claro. Mesmo que a pessoa esteja contrita, ela não pode comungar. Então, quais são as 2 condições para que uma pessoa possa comungar mesmo estando em pecado? Que haja uma causa grave, não é? Uma razão grave, um motivo grave. E o segundo, a dificuldade, o catecismo é mais radical, a impossibilidade de encontrar um confessor. Portanto, nós deveríamos recorrer a este expediente só em ultimíssimo caso. Não pode ser uma banalidade. Não pode ser que a pessoa peca, entra em estado de contrição e já acha isso suficiente para ir comungar. Não é suficiente, não é este o espírito do Código de Direito Canônico. Porque isto que o Código aqui colocou no cânon 916 é algo que a prática da Igreja já reconhecia mesmo antes do Código de 83. Ou seja, a Igreja sempre reconheceu, por exemplo, que um padre contrito,
arrependido dos seus pecados, que porém tem que celebrar missa por razões pastorais e está num vilarejo perdido onde não há um outro sacerdote a quem ele possa se confessar, esse padre pode celebrar missa. Não é? Um pároco que esteja em pecado grave e tem que celebrar missa, ele não pode dizer aos fiéis: gente, hoje eu não vou celebrar missa porque eu estou em pecado grave, vocês dão licença que eu vou ali na outra cidade me confessar. É evidente que isso seria um escândalo enorme para os fiéis e um prejuízo espiritual muito grande para a igreja. Então o padre faz um ato de contrição perfeita que inclui nele o propósito de se confessar o quanto antes, com diligência. Não é? O quanto antes não é esperar um mês para depois pensar que daqui a 6 meses eu vou procurar alguém. Não, o quanto antes eu puder, não é? Sem deixar evidente as minhas obrigações de lado. Então, aqui vejam o equilíbrio da igreja. Resumo da resposta. Eu posso comungar simplesmente fazendo o propósito de me confessar o quanto antes? A resposta, não. Como é que eu posso fazer então a comunhão estando em pecado grave? Só se você tiver a perfeita contrição, que inclui o propósito de se confessar o quanto antes, e houver 2 outras situações. Primeira, um motivo grave. E o motivo grave não é simplesmente você ficar no banco da igreja. Tem que haver um motivo de escândalo, de suspeita. Não sei, por exemplo, a sua mulher está suspeitando que você aprontou alguma coisa, de repente você não vai comungar e isso já cria uma 3ª guerra mundial na sua casa. Isso abalaria a sua situação matrimonial. Você conhece a sua mulher, você sabe quanto ela é suspeitosa. Isso seria uma coisa grave para a sua estrutura familiar. Não é? Por quê? Porque você talvez já tenha cometido outras traições, ela está suspeitando sempre e já ameaçou o divórcio várias vezes. Isso seria uma situação grave. Então você faz o propósito de se confessar o quanto antes, se arrepende dos seus pecados, porque não há à disposição um confessor. Essa é a segunda coisa. A causa tem que ser grave, mas também tem que ser impossível encontrar um confessor. Muito difícil encontrar um confessor. Então, havendo essas 2 realidades, você pode sim fazer um ato de contrição perfeita que inclui o propósito de se confessar o quanto antes e receber a comunhão.